Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso treinamento de pregação expositiva, a nossa introdução à pregação expositiva. Essa introdução, esse pequeno curso, vai ter 3 aulas, essa aqui é a primeira aula. Depois de cada aula, você vai ter uma tarefa, e depois da terceira aula, você vai ter uma tarefa um pouquinho maior, visando aí preparar você a entender o que é uma pregação expositiva e a preparar uma pequena pregação expositiva também. Tudo isso, claro, para a glória de Deus, visando aí espalhar a palavra dele da melhor maneira possível. Então, vamos ao que interessa. Aula 1 de introdução à pregação expositiva. Antes de qualquer outra coisa, a pergunta é: qual é a coisa mais importante, o primeiro passo para uma boa pregação? Pensa um pouquinho aí. Sem dúvida nenhuma, o primeiro passo mais importante de todos é a oração. Então, uma pregação sem oração, ela não serve de nada, ela é morta. Eu ouvi uma vez o meu professor falar que se ele era convidado, era chamado num culto, por acaso, para pregar de sopetão, de susto, e ele tivesse 10, 15 minutos apenas, ele preferia gastar esses 10 minutos orando do que procurando um esboço, procurando um texto, pensando em alguma coisa para pregar. Porque a dependência do Espírito Santo faz muita coisa. Um grande teólogo chamado E.M. Bounds, ele falou a seguinte frase no seu livro, O Poder através da Oração: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Não é de grandes talentos, de grandes estudos ou de grandes pregadores que Deus necessita, mas de homens grandes em santidade, grandes em fé, grandes em amor, grandes em fidelidade, grandes para Deus. A oração faz o homem, a oração faz o pregador, a oração faz o pastor. Então, o primeiro passo de uma boa pregação é orar. Então, se coloque diante de Deus antes de preparar qualquer pregação. Seguindo no nosso conteúdo, por que a pregação deve ser expositiva? A pregação expositiva, ela é o método que busca expor, explicar fielmente aquilo que o texto bíblico está dizendo. Então, lendo o texto, explicando o texto e aplicando aquilo que o texto quer dizer aos nossos dias, a gente mantém a intenção original do autor, que foi Deus quem inspirou e continua valendo como verdade para nós hoje. Ok, mas além da pregação expositiva, quais são os outros tipos de pregação? Existe a pregação topical, por tópico, né? Quando o pregador escolhe um tema, escolhe um tópico e reúne vários textos bíblicos sobre aquele tópico. Não é errado, mas pode deixar a pregação nas mãos do pregador mais do que nas mãos do próprio texto bíblico. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de pregação. A pregação textual, ela é mais perigosa, porque ela pode usar um pedaço de um versículo ou um versículo inteiro, mas fora de contexto, aplicando, tirando lições apenas daquelas palavras, sem levar em conta o todo em que aquele versículo está incluído. E uma outra pregação que é perigosa e é errada é a narrativa motivacional. Essa aí, ela tira alguma ideia da Bíblia, de algum texto, mas muito mais usa a Bíblia como uma bengala, como um suporte para motivar as pessoas, para trazer alguma lição moral, quando não é esse o intento do texto bíblico. Muito cuidado com esse tipo de pregação, cuidado para não cair nesse erro aí. Então, a pregação expositiva, ela busca entender o que o texto está dizendo, o texto bíblico comanda a pregação, e aí, aquilo que o texto bíblico diz é aplicado aos ouvintes de hoje, ok? Para preparar uma pregação expositiva, são necessários 3 passos. É assim que eu vou abordar aqui com vocês. Os 3 passos são esses: ler, explicar e aplicar o texto, ok? Lembre dessas palavras: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Falando de ler o texto,
Antes de preparar o sermão, você precisa ler muito o texto base. Então, leia o texto. Deixe o texto fazer parte de você. Não deixe para fazer isso de última hora, em cima do laço, mas leia com calma, leia em várias versões o texto bíblico. Você precisa ler o texto em 2 níveis. O primeiro texto é esse que está no slide. Você tem que ler para si mesmo, ler para o pregador. Então, quando você lê para você mesmo, você está se preparando pessoalmente, você tem que identificar o tipo de literatura. Esse texto que eu estou lendo é uma narrativa, uma história, é uma profecia, é um salmo, é uma carta, é evangelho, enfim. Você precisa fazer perguntas sobre o significado básico do texto. Quem é que está falando? Quem é que está escrevendo? Quem é o público-alvo? Quem são os personagens da história? Qual é o enredo? O que está acontecendo nesse texto aqui? Você precisa considerar a história da salvação. Onde é que esse texto se encaixa no plano maior de Deus? Isso aqui vai ser abordado em mais detalhes na terceira aula. Você também precisa relacionar o texto com o Evangelho. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E esse texto que você tem em mãos para a sua pregação também aponta para Jesus. Você precisa descobrir como. Então, faça essa pergunta ao texto. Depois de fazer todas essas perguntas, talvez você não vai ter resposta para a maioria delas, não tem problema. Mas faça essas perguntas e só então vá para um comentário bíblico, para uma Bíblia de estudo, para algum livro que fale do tema. Porque se você for antes para o comentário, você vai deixar um outro livro, um outro autor ditar aquilo que você entende do texto. Quando Deus, Ele próprio, quer falar algo diferente talvez para você, naquele texto, naquele momento. Então, tem um exemplo no material de vocês, que diz ali, ao estudar um texto lá como Isaías 53, em vez de começar pelos comentários, como talvez a gente tenha a tendência de fazer, primeiro, leia o texto várias vezes, se pergunta qual era o contexto do sofrimento do servo que aquele texto está falando, veja como isso aponta para Jesus, quem era Isaías, quem eram os ouvintes de Isaías, quando o livro foi escrito, o que é uma profecia. Aí então você vai para os comentários para achar as respostas dessas perguntas aí. Ok? E o segundo nível da leitura, estamos no primeiro passo ainda, Então o segundo nível da leitura é ler para a congregação. Quando você vai ler o texto publicamente para as pessoas, você precisa treinar isso antes. Então, ao ler para as pessoas, faça o seguinte antes, no seu treinamento. Destaque as palavras-chave para serem lidas com a entonação correta. É muito visível quando um pregador vai ler o texto e se atrapalha todo porque não preparou a leitura daquele texto. Então, destaque as palavras-chave, dê a entonação, a ênfase correta nas palavras certas, respeite a pontuação. Ponto é ponto, vírgula é vírgula, interrogação é interrogação, exclamação é exclamação. Faça pausas entre os versículos ou entre as frases, quando for necessário. Leia as palavras longas, difíceis, devagar. Então, quando aparece lá, Nabucodonosor, leia devagar para as pessoas entenderem. A ideia é que o seu público ouça e entenda bem. Faça de conta que você está lendo para alguém que é analfabeto. Aí você vai ler com calma, você vai ler querendo que a pessoa ouça e compreenda tudo o que você está falando. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês, em João 3,16. Todo mundo conhece esse texto. Eu vou citar ele aqui, eu poderia estar lendo, mas vou citar ele com 3 ênfases diferentes. Vê se você percebe a diferença delas. Primeira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi uma ênfase. Agora outra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a segunda ênfase. E agora uma mais.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aí? Dá para sentir a diferença, né? Na primeira leitura, na primeira recitação, eu dei ênfase a Deus, ao que Ele fez e que nós temos que crer nele. Na segunda ênfase, eu citei mais o seu Filho unigênito, enfatizando que Jesus é único. E na terceira leitura, na terceira citação, não dei ênfase nenhuma. Li como se fosse um robô. Faz toda a diferença, a forma que você lê para as pessoas. Treine isso antes de pregar o seu texto. Ainda sobre a leitura para a congregação, para as pessoas entenderem o texto, olha só o que esses dois teólogos pregadores falaram. João Crisóstomo, lá no século IV depois de Cristo, ele disse o seguinte: nada é mais frio do que um pregador que não deseja salvar os outros. Isso tudo é mostrado na leitura e na forma que você fala de púlpito. E o Hernandes Dias Lopes, pastor agora do nosso tempo, ele disse o seguinte: quando ouvirem você lendo o seu texto, os ouvintes devem pensar, esse homem tem algo a me dizer desse texto. Então transmita ardor, transmita energia quando você for ler o seu texto. Transmita pesar, transmita tristeza, se for o caso. Transmita alegria e animação e assim por diante. Você faz toda a diferença para que as pessoas entendam bem o seu texto. O segundo ponto, depois de ler o texto, você precisa explicar o texto. Então, você precisa esclarecer o significado do texto. Faça as seguintes perguntas para si mesmo acerca do texto. Quem eram os leitores originais? Quem era o público-alvo desse texto que eu estou lendo e que eu vou pregar? O que eles estavam vivendo? Como é que eles entenderam essa mensagem quando ela chegou para eles? Então, se coloca no lugar dos leitores originais. Depois, o que é que o autor do texto quis dizer a eles com esse texto? Isso aqui é muito, muito importante. Essa é a ideia central do texto, a ICT. O que o autor quis dizer para o seu público original? Você vai tentar resumir isso em uma frase. Se o seu texto, a sua pregação for de 5 versículos, ou se for de um capítulo inteiro, ou de 2 capítulos, ou até de um livro inteiro, isso é possível. Você tem que resumir essa mensagem geral numa ideia central, porque isso é fundamental para a sua pregação depois. A partir da ideia central do texto, você se pergunta então, o que é que Deus quer transmitir através desse texto? Qual é a verdade eterna, a verdade fundamental que está nesse texto? Então você sai de lá daquele contexto e você pensa na igreja de Deus em todas as épocas. O que é que Deus quer transmitir para todos nós com esse texto? Essa é a verdade fundamental. No material de vocês, confere aí comigo, tem um exemplo falando lá sobre Filipenses 4,13, que diz, né, tudo posso naquele que me fortalece. A explicação correta da carta é que Paulo está falando sobre contentamento no meio de dificuldades. Paulo estava preso, a igreja de Filipos estava em dúvidas, né? Provavelmente sendo perseguida, perseguição romana. Então Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, nesse contexto para esses leitores. A ideia central do texto aqui não é posso alcançar o que eu quiser, ou posso conseguir qualquer coisa. Não é isso, mas sim algo como Deus dá força para nós suportarmos qualquer situação de acordo com a vontade dele. Então, perceba essa diferença e preste atenção nisso quando for explicar o seu texto. Um detalhe importante, nunca pule a explicação do seu texto, porque sem entender aquilo que realmente Deus quis dizer, a gente pode distorcer a mensagem da sua palavra, a mensagem daquele texto que estamos pregando. E em terceiro lugar, depois de ler e explicar o texto, você precisa aplicar o texto aos seus ouvintes. Então, uma boa pregação nunca termina na explicação do texto.
Ela precisa responder a pergunta: como essa verdade se aplica na vida dos meus ouvintes? As pessoas têm que saber o que fazer com aquela verdade eterna que você revelou sobre aquele texto, que você expôs sobre aquele texto. Então, muita atenção agora. Você já pegou a ICT, a ideia central do texto, e você já pegou a verdade fundamental, a verdade eterna que Deus quer transmitir. Juntando essas duas coisas, você então formula um propósito da sua mensagem, um propósito do seu sermão, da sua pregação. Esse propósito é: o que é que eu quero que os meus ouvintes façam? Quero que os meus ouvintes entendam que podemos confiar em Deus em qualquer situação. Quero que os meus ouvintes entendam que... E assim vai. Então pense no propósito, aonde você quer chegar com essa mensagem. Perceba que tudo isso sai do texto. Não é você que inventa, mas é o texto que diz para você. E aí você pensa: ok, como transmitir isso de forma clara e prática? Como é que os meus ouvintes vão entender? Como é que os meus ouvintes podem colocar isso em prática no dia a dia deles? Dê dicas, dê sugestões, sugira coisas bem do dia a dia. Deixa eu dar um exemplo negativo disso. Muitos textos bíblicos podem ser relacionados à fé, por exemplo. E aí você entende que o propósito é: eu quero levar os meus ouvintes a terem mais fé. E aí você aplica a mensagem dessa forma: portanto, precisamos ter mais fé. Ok, mas e como é que eu faço isso? O seu ouvinte se pergunta. Como é que eu aumento minha fé? Como é que amanhã no meu trabalho, na minha vida pessoal, como é que eu faço? O que eu faço? Então dê sugestões práticas, é disso que eu estou falando. Quanto mais prático você for, mais perto da vida dos seus ouvintes você vai chegar e a mensagem vai atingir eles de forma mais específica. Muito bem, vamos dar um exemplo logo antes da conclusão. Se pregarmos aí sobre Efésios 4:29, né, aquele texto que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas somente aquela que for útil para edificação, que conceda graça aos que a ouvem. Uma aplicação, bem à primeira vista, poderia ser uma aplicação moralista, que diz assim: portanto, não podemos falar palavrão, não podemos falar palavras torpes. Ok, é uma aplicação válida, é uma lição válida, mas o texto vai muito além disso. Então, você deveria apontar, num texto desse, como aquilo que nós falamos revela o nosso coração, como diz lá em Lucas 6:45. Você deve lembrar como Cristo pode purificar a nossa mente e a nossa língua. Precisa apontar para a obra de Jesus. Você precisa dizer como os ouvintes podem aplicar isso na sua casa, na igreja, na família, no trabalho. Então, quando der aquela vontade de falar um palavrão, substitua por uma oração, por uma palavra de glória a Deus. Uma dica prática, simples. Peça para sua esposa lembrar você, chamar sua atenção quando você está falando um palavrão, quando você falar, xingar, enfim, coisas práticas que podem ser colocadas aí na vida das pessoas. Só para você lembrar sobre a aplicação sem explicação do porquê gera um legalismo. Só regras. Eu preciso fazer. Agora, explicação sem a aplicação gera frieza, porque as pessoas vão entender vários detalhes, vão entender a teologia do texto, mas não vão saber o que fazer. Então, as duas precisam andar juntas. Aliás, as três: ler, explicar e aplicar o texto bíblico. Para concluir essa nossa primeira aula, a pregação expositiva, ela é o melhor caminho para a gente pregar a palavra, para a gente expor. Por quê? Porque ela garante que o foco seja o que Deus disse na sua palavra, não o que eu penso, não o que nós pensamos. Ela ensina a igreja, as pessoas a interpretar a Bíblia corretamente, porque ela leva as pessoas a pensar no que o texto está dizendo. Ela aponta constantemente para Cristo e a obra dele. Então, toda pregação precisa apontar para Jesus, mostrar como ele restaura a nossa vida. E a pregação expositiva, ela conduz os ouvintes a uma transformação verdadeira, baseada na Bíblia, e não apenas em mandamentos, em moralismo, em ideias humanas.
ok? Para terminar, tarefa. Você tem agora uma tarefa para fazer aí. Lá no formulário do Google, você vai ter algumas opções de pregações de pregadores famosos aí da internet. Pregadores bons, pregadores expositivos, ok? Então, nesses aí dá para confiar, por enquanto. Você vai escolher uma delas, tanto faz, qualquer uma delas. Você vai ouvir essa pregação e vai responder as perguntas que estão lá no formulário Google, ok? Depois a gente vai compartilhar as nossas respostas. Deus abençoe sua vida e quero orar ainda com você nesse final. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor fala conosco através dela, desde que ela foi escrita até hoje. Nos ajuda, Senhor, a pregarmos a tua palavra com fidelidade, a sermos claros na leitura, na aplicação, na explicação dos textos, em nome de Jesus. Amém.